Olá, meu aluno, minha aluna, vamos para mais uma aula. Agora vamos falar de cadernos de erros, tá? Anotando o que estamos esquecendo, né? Seguindo aquela mesma lógica que eu já apresentei para vocês, de que a gente vai revisar mais o que a gente está errando, né? Porque é fazendo questões que a gente mede o nosso progresso. Então, quando a gente erra a questão e não erra por bobeira ou besteira, a gente está medindo o que a gente está esquecendo, o que a gente não está aprendendo, tá? Então, a nossa primeira estratégia para catalogar e para revisar o que a gente tem mais dificuldade é o caderno de erros. Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver? O que é um caderno de erros e por que ele é importante, como montar um caderno de erros, tipos de cadernos de erros e o que eu recomendo, tá? O que eu utilizei e o que eu sigo utilizando quando eu quero estudar. Erros comuns ao usar o caderno de erros, né? O que é que você deve evitar. E como revisar o caderno de erros e estratégias de uso. Tranquilo? Simbora. Então vamos lá, o que é um caderno de erros e por que ele é importante? O caderno de erros é um registro organizado das questões que o aluno errou ou teve dificuldade ao longo do estudo, tá? Então aqui, ó, é um registro organizado das questões que o aluno errou, tá? O caderno de erros nada mais é do que um fichamento, tá? É um fichamento do que você vem errando nas suas questões ou que você está percebendo que não está lembrando com eficiência. O caderno de erros vai permitir que o estudante analise ou compreenda as razões pelas quais ele errou, reduzindo a chance de repetir os mesmos equívocos no futuro, tá? Isso aqui é a grande charada da parada. O que que a gente quer? A gente errou uma vez no nosso treino, né? No nosso estudo. A gente quer errar na prova? Não. Então, a gente precisa do caderno de erros para reduzir as chances de repetir o mesmo erro. Fechou? Essa é a lógica. Tipos de caderno de erro, né? A gente pode fazer um caderno de erros digital ou manual. O caderno de erros pode ser feito de forma manual, usando um caderno físico ou fichas, né? Você pode escrever ali, criar um catálogo, tendo seu próprio caderno, fazer o fichamento à mão, ou fazer digital, utilizando ferramentas como o Word, Excel, Google Docs e Notion. O que é que eu vou recomendar para vocês? A gente vai fazer o digital, tá? E eu quero, né, sugerir para vocês aqui a utilização do Google Docs, tá? Todo mundo tem uma conta Google, né? Você que usa Android tem uma conta Google, pode até não saber, mas tem. Você que usa iPhone, talvez você não tenha, mas você pode ter, porque é uma conta Google é grátis. E aí, qual é o grande lance? Com o Google Docs a gente pode criar um documento, eu vou mostrar aqui para vocês como eu fazia o meu. A gente cria um documento de texto, né? É o Word do Google Docs, e esse documento fica na nuvem. Então eu posso acessar ele em qualquer lugar, eu posso acessar ele no meu computador, eu posso acessar ele no meu tablet, no meu celular. Isso vai dar para a gente o quê? Flexibilidade para estudar. Porque o caderno de erros, que vocês vão ver já já, a gente revisa a todo momento, tá? A gente vai revisar antes das questões, mas a gente também vai ler o nosso caderno de erros quando a gente estiver no ônibus, quando a gente estiver esperando uma fila de bobeira, quando a gente estiver tomando chá de cadeira no trabalho. Então tá com o celular na mão, em vez de usar uma rede social, em vez de fazer besteira, né, ficar jogando à toa, você pode usar o seu caderno de erros para revisar o que você está errando. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui como eu fiz o meu caderno de erros, né? E eu vou mostrar como você criar o seu também, né. Deixa eu só alternar de tela aqui para vocês, pronto. O que eu estou mostrando aí para vocês é o meu caderno de erros, ó. Fiz aqui no Google Docs, né, um tipo de documento, é como se fosse um Word, digamos assim, mas no Google Docs. O que é que eu fiz? Eu criei uma seção para cada disciplina que eu estudado. Então o que você está vendo aqui, são as disciplinas aí que eu estudei ao longo dos anos para os concursos que eu fui fazendo, né. Tem tudão aí, história do Brasil, noções de português, porque eu estudei para carreiras distintas, né, ao longo aí dos 3 anos, últimos 3 anos que eu estava estudando. Então tem bastante matéria. Você vai fazer alguma coisa parecida. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês direito constitucional, por exemplo. Então eu vou lá para o direito constitucional, e aí, ó, com tópicos eu tenho aqui alguns, indicativos, né, alguns trechos de assuntos que eu estava errando e não estava sabendo por quê, tá. Vamos ver outra matéria aqui, vamos voltar lá para o topo.
Vamos ver noção de informática. Lá, querer trabalhar. Agora foi, né. Então aqui, ó, questões CESP, a negação é sinal de erro, tá. Por quê? Provavelmente eu estava errando questões de negação e botei esse bizu aqui. E aí eu fui escrevendo, ó, função maior são chatas, né. O que é que você vai ver? Se você for analisar o meu caderno de erros aqui, e o que você tem que fazer no seu. Eu não vou anotar a questão, eu não vou anotar um parágrafo gigante do meu PDF, copiar e colar aqui. O que eu faço é, eu vou nos comentários das questões. Lembra que eu uso um software, né, do um aplicativo de questões, como que concursos, esse tipo de coisa. E aí eu errava uma questão, voltava nela e abria os comentários, né, dos alunos. E lá tem os bizus ou os próprios resumos, né, os alunos, os professores colocam. Eu vou lá, pego só o ouro, né, só aquela linha, 2 linhas, 3 linhas, que resumem bem o conteúdo daquela questão e coloco aqui. Muitas vezes eu vou ter mnemônicos, eu vou ter uma lista curta, né, eu vou ter aqueles bizus, né, engraçadinhos que, se é isso, é aquilo, que faz a gente lembrar. O que que eu vou colocar aqui é isso, ó, veja que é sempre frases curtas, tá, eh, em estilo de tópico. Aqui não tem um tópico, mas você pode ver que são pequenos parágrafos, ó, pequenas listas, né, e tudo mais. Vou mostrar mais uma questão aqui, mais uma disciplina, perdão, só para ficar mais claro. Direito administrativo, todo mundo, tá, muita gente estuda, todo mundo não, mas todo mundo. Ó, tópicos, ó, a denunciação da lide não é necessária para ocorrer progressão, responsabilidade para agente do Estado. Aqui, ó, reforma, retira o papel integral até localidade, conversão, né. Então isso aqui foi uma questão que eu errei, de direito administrativo, percebi que estava errando, não estava sabendo com o quê, peguei o bizu e colei aqui, fechou? Como é que você vai fazer o seu? Você vai lá no seu Google Docs, né, não é o objetivo da aula aqui, mas se você não sabe como criar um arquivo no Google Docs, posso até deixar um link aí no YouTube, mas é muito fácil, só procurar no YouTube você vai ter. Você vai criar um novo arquivo, é como se fosse um arquivo Word, ó, totalmente novo, e aí você vai criar tópicos com as matérias que você está estudando, né. Então você vem aqui em português, tá, português, sei lá, raciocínio lógico, né, matemática, RLM, informática e assim sucessivamente. E aí, você pode até, ó, clicar aqui embaixo do nome, segura a tecla Ctrl e dá Enter, que ele vai deixar uma página só para português. Você transforma isso aqui num título, né, em vez de texto normal, você bota título, título 1, pronto. E aqui embaixo você vai botar os seus tópicos. E vão uma questão do português, né. O uso do porquê, então você bota lá, ó, porquê que o acento significa tal coisa, né. Ó, ó. E aí você vai adicionando os tópicos conforme você vai errando, tá. Muito simples. Vai lá para o próximo, vai pela próximo assunto, raciocínio lógico matemático, Ctrl Enter, volta aqui para cima, e agora a gente tem uma página só para raciocínio lógico. Mesma coisa, título 1, né, para dar um destaque que é raciocínio lógico, e aí você vai adicionando os tópicos que você vai achando necessário. Fechou? A criação é simples, tá? Vamos voltar lá para o nosso slide que a gente vai entender agora como é que você vai usar esse danado desse caderno, como é que você vai revisar. Opa, não voltei a tela, agora sim. Então lá, erros comuns ao usar o caderno de erros, né? Vamos falar alguns erros aqui. Desorganização, você viu ali que eu criei tudo em tópico, né? Deixei uma página só para português, fui botando tudo embaixo. Você não pode fazer um caderno todo misturado. Excesso de informação, já falei isso lá. A gente vai trazer informações curtas, né? Tentar trazer um parágrafo pequeno. Vez ou outra a gente tem que colocar um texto maior, beleza. Mas no geral, isso é um material de revisão, lembra, né? Se a gente faz materiais de revisão muito grande, a gente está aumentando demais o volume do conteúdo que a gente quer. Então seja enxuto, claro e objetivo. Pega lá o bizu, como eu falei, vai lá na questão, errei essa questão aqui no banco de questões, vê os comentários, vê qual é o bizu daquilo ali, né? Qual é o macete, copia só o macete e cola lá, na tua lista de erros. Enter, vai para a próxima questão que você errou, volta lá, copia e cola, né? Mais uma vez, ó, textos longos, zagueiro curto e excesso de informação. Esses são os principais erros, tá?
Você também pode inserir tabela, se for necessário, não recomendo. A ideia é que você consiga ler rápido, né, ser frases. Você pode colocar uma imagem, vez ou outra eu colocava o meu, às vezes a imagem resume muito bem o conteúdo, você pode colocar a imagem lá. Como revisar meu caderno de erros? Beleza, professor, fiz as questões, selecionei o que eu estava errando e percebi que eu não estava aprendendo, fiz um fichamento ali no meu caderno de erros, mas com que frequência eu vou ler, né? Então, ó, você vai ler sempre antes da bateria de questão daquela disciplina, botão T aqui. Então, ó, sempre antes da bateria de questões. Exemplo, chegou lá no teu sábado, por exemplo, e você vai responder 1 hora de questões de português, né? Tem lá no teu horário de estudos, 1 hora de português. O que é que você vai fazer? Antes de consumir 1 hora de questões, né, você vai ler o teu caderno de erros. Fechou? Teu caderno de erros. Vai ler todinho, português, né? Você vai responder em português, você vai revisar o que você estava errando em português, porque a ideia aqui é que você não erre mais, que você refresque sua memória aquilo que você estava errando, para quando você for responder agora uma questão nova desse assunto que você errou, você já vai estar mais preparado, tá? Então você está revisando antes de conversar e vai revisar na hora da questão, tá? Você vai ler o teu livrinho, né, o teu caderno de erros sempre que tiver com tempo ocioso no celular. Claro que se for ter um momento de lazer, né, tá usando a rede social porque merece aquele tempo, não vai estudar. Mas tá ali, como eu falei, numa fila, tá, numa cadeira esperando atendimento médico, tá no ônibus, no metrô, pega o celular e ó, vai ler o teu caderno de erros. E aí você pode fazer as disciplinas que mais te interessar ou todas as disciplinas, vai depender do tempo que você tem. E você também pode, ó, ler seu caderno de erros antes de iniciar uma nova aula, tá? Caso sobre o tempo de revisão, lembra lá que eu sugeri que antes de cada aula, né, você vai estudar hoje, vamos supor, 1 hora, chegou o teu horário de estudo, 1 hora, raciocínio lógico, tá? E aí, antes dessa 1 hora aqui, né, a gente faz 10 minutos de revisão, minha sugestão, 50 minutos de consumo de leitura ou de assistir aula. Então, nesses 10 minutos aqui, você só gastou 3 para revisar a aula passada, né, era uma aula curta, uma aula que não tem muita anotação, você pode usar o tempo restante para ler o caderno de erros, tá? Teve um tempinho ali, lê o caderno de erros, essa é a minha sugestão. O que você não pode esquecer é ler sempre antes da bateria de questões. Lembra que depois das questões, o caderno de erro é a primeira fase da pirâmide lá, né, que eu montei. Então a gente tem questões, caderno de erros, flashcards. A gente vai ler muito, né, o nosso caderno de erros, tá? A gente vai ler bastante, porque é a força bruta no que a gente está errando, a gente quer tapar os buracos do nosso aprendizado. E aí, professor? Fiz a questão, coloquei no meu caderno de erro, mas ainda assim estou errando, né? Tem algum assunto ou definição. Tá no meu caderno de erros, mas quando vou fazer uma questão, eu erro. Tá no meu caderno de erros, mas quando vou fazer uma questão, eu não lembro o conceito todo, eu não lembro a lista toda discricionária daquele assunto. O que é que eu vou fazer? Aí a gente vai para o próximo passo da pirâmide, né? Acabei de falar dela aqui. Resolvemos questões, errei, fui para o meu caderno de erros, né? Tá no meu caderno de erros, mas eu ainda estou estudando, mas ainda estou com dificuldade. Para onde é que eu vou? A gente vai falar de flashcards, tá? Esse é o próximo nível de revisão, de intensidade de revisão. Fechou? Espero que você tenha entendido. Aula bem tranquila, né? Nada mais é caderno de erros o quê? Fichamento de erros. E quero que você leia antes de resolver as questões e sempre que tiver um tempo. Tá de bobeira? Caderno de erros, tá? Fechado? Até mais.